Nós temos hoje 4 visitas conosco que vieram de Ipatinga. Estão conosco nesse dia de Shabat. É o pastor Ronaldo Siqueira. Fica de pé, pastor. A esposa dele, a irmã Leia, a Elizabeth Regina e a nossa Jaqueline. A Jaqueline era daqui, né? Agora está lá em Ipatinga. Vocês lembram muito bem dela. Mas, pastor, é uma alegria tê-los conosco, deixar a sua cidade, o estado, e vir estar conosco. Muito obrigada pelo privilégio que vocês nos alegram com a presença de vocês, estando aqui conosco. Que o Eterno nos abençoe grandemente. Eu quero agradecer a Fernanda e o David por hospedá-los. Hospitalidade é um item bíblico muito, muito importante. Obrigada, Fernanda e David. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos, então, começar a nossa paraxá de hoje, que é Shelach Lehar, envie para ti. Mas nós vamos começar lá no fim da paraxá, Romanos capítulo 14. Nossa paraxá hoje tem um tom alto sobre a incredulidade. É um pecado que chama a falta diante de Adonai. E nós vamos ler aqui do versículo 13 ao versículo 23. Você verá aqui que se você não come por fé, que tudo que não provém da fé é pecado. Tudo. Você também está aí. Que bom vocês dois. Que o Eterno nos abençoe. Então, vamos começar do versículo 13. Portanto, não nos julguemos mais. Romanos capítulo 14, versículo 13. Aí você já sabe que aquilo que você não come por fé é pecado. Tudo que não vem da fé é pecado. É falta diante de Adonai. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Adão e Yeshua, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Yeshua morreu. Não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino de Elohim não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve ao Mashiach, agradável é a Elohim e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Elohim. É verdade que tudo é limpo, mas é errado o homem comer com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Elohim. Em marcha aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Pai, nós te agradecemos muito por esta paraxá de hoje, quando nós vamos iniciá-la num tom alto sobre a incredulidade que prejudicou tanto Israel, levou Israel para os 40 anos de deserto para aprender ali, para depois tomar posse da terra prometida. Dê a cada um de nós o privilégio de poder olhar a tua palavra, aprendê-la, colocá-la em prática na nossa vida, para que o teu nome seja exaltado e nós venhamos nos manter firmes na nossa salvação. Tenha misericórdia de cada um de nós, de cada família, aqueles que estão conosco nos ouvindo, todos nós que estamos aqui juntos em assembleia, tenha misericórdia de nós. Não nos deixe perder a visão e da salvação. O Eterno nos mantenha firmes de pé, não deixe
que o nosso coração perca a direção da salvação. Não deixe que a salvação se torne obsoleta para nós e nós venhamos, ó Deus, olhar para a Tua palavra e nos desviarmos do caminho, mesmo estando nela. Dá-nos a Tua bênção para entendimento dela, para colocá-la em prática. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Eu escrevi aqui, no início da Paraxá, vamos lá em Números capítulo 13, capítulo 13 de Números, do livro dos Números. Eu aqui escrevi uma nota para mim mesmo, para que eu não me esqueça. Vocês vão entender no decorrer do ensino. Você pode e deve se separar do faltoso, daquele que tem falta grave diante de Adonai, porque ele é um deficiente. Ele é um deficiente. Se você o mantém cobrindo, dando a ele milhões de oportunidades boas, ele não terá oportunidade de se purificar e se santificar diante de Adonai, porque você o cobriu o tempo inteiro, pagou suas dívidas, trabalhou assim. Você sabe que ele vai se perder, porque ele não teve oportunidade de purificar-se nem santificar-se, porque você não deu. E você vai concordar com a falta dele e também vai se desviar. Entenderam? Eu escrevi isso aqui. E o Espírito ainda diz assim, ele ainda tem a oportunidade, o deficiente, quando ele é declarado pelos médicos publicamente que ele é um deficiente. Quando essa publicação chega, ele já está com um câncer bastante avançado. Os médicos já atestaram fisicamente que ele é um deficiente, mas ele ainda tem um direito, o BPC, é o LOAS. Tem pessoas que estão tirando do outro até o direito de ter o BPC. É uma ajuda do governo federal para quem está deficiente, atestado pelos médicos. Então, deixa-o viver dependendo do BPC, para que ele possa encontrar Adonai e se arrepender dos seus pecados e se purificar deles. Não tente atrapalhar essa caminhada que nós vamos nos prejudicar a nós mesmos. Adonai, conhecendo a incredulidade de seu povo, ele ordena a Moisés que envie exploradores a Canaã. Se o povo tivesse realmente confiança em seu destino, não teria necessidade de verificar os fatos antes de aceitar a terra prometida. Eu vou ainda atestar os fatos, para depois cumprir a ordem. O Deuteronômio retifica essa leitura, pois foi o povo que se aproximou de Moisés e lhe pediu para enviar esses homens para explorar a terra. Você verá quem são esses homens. Mas vamos aqui no Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Nós estamos falando de salvação. Eu tenho estado muito preocupada com a questão de salvação, porque a palavra tem se tornado obsoleta e as pessoas estão distraídas com outros ensinamentos, contradições, com tudo isso e se esquecendo de salvação. Olha aqui no Deuteronômio 1, versículo 22 apenas. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: enviemos homens à nossa frente para que espiem a terra por nós e nos informe por qual caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Volte a Números capítulo 13 comigo. Não se trata aqui de uma espionagem com fins militares. As informações requeridas são de ordem econômica e geográfica.
Veja aqui comigo em Números capítulo 13. Números 13, o versículo 25 a 33. Você vai ver que as informações requeridas aqui são de ordem econômica e geográfica. 25, 13, 25 a 33. Vamos ler. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra e vieram a Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, bem como toda a congregação, a mostrar-lhes o fruto da terra. Relataram Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviastes, ela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Aí você vai ver, mas o povo que habita nesta terra é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Vocês já vejam aqui que eles entram em contradição. Eles dizem que a terra é boa, seu fruto é enorme. Se você voltar ao versículo 24, você verá que trouxeram um cacho de uva enorme. Ele se tornou, esse cacho de uva, um folclore. Folclore para Israel, esse cacho de uva. Porque eles entram em contradição. Porque nós estamos trabalhando aqui a incredulidade que vai nos levar a perder a salvação. Olha só. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na parte montanhosa e os cananeus habitam junto ao mar ao longo do Jordão. Só até aí, deixa Caleb para depois. O objetivo de Moisés, temos que entender qual o objetivo de Moisés, era de ordem psicológica. O objetivo de Moisés era de ordem psicológica. Por quê? Moisés tentava acalmar as apreensões do povo e fazer sentir o mais concretamente possível que o esforço no deserto não tinha sido em vão, que Adonai estava acompanhando-os, olhando-os, visitando-os, curando-os, salvando-os e tirando para que eles pudessem ter a terra. Ora, é precisamente no plano psicológico que o fracasso da missão foi maior. É principalmente no plano psicológico que o fracasso da missão foi maior. A psicologia é o ramo da filosofia que até o fim do século XIX tornou-se ciência autônoma, recorrendo particularmente ao método experimental. Moisés estava apreensivo com eles nas reclamações, por ter uma experiência. É isso que nós estamos falando. O método é experimental, é chamada psicologia experimental, que recorre a estatísticas e às fórmulas matemáticas. Estendeu-se simultaneamente a diversos domínios, segundo o objeto estudado. Exemplo: os comportamentos animais, é a psicologia animal. O estudo do desenvolvimento das crianças e etc. Confere comigo que cada tribo é representada por um dos seus membros mais eminentes, que vão subir para explorar a terra. São eles. Olha aqui para você ver. Leia comigo a partir do versículo 2. Envia por ti, homens. Eles prospectarão a terra de Canaã que dou eu aos filhos de Israel. Enviareis um homem por ramo de seus pais. Todo nasci entre eles, os mais importantes, os mais elevados da tribo que subiram para prospectar a terra. Os mais elevados. Veja do versículo 3 até o versículo 15 para você ver. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandado do Eterno. Todos aqueles homens eram príncipes dos filhos de Israel. São esses os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num;
Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Cadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Cade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemaliel. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofice. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou para prospectar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Somente a tribo de Levi você não encontra aqui. Perceberam? Somente a tribo de Levi não está. Porque Adonai tem separado aqueles que se consagram e se purificam para ajudar o povo. A tribo de Levi não está aqui. Ela é dispensada de enviar explorador. Pois os filhos de Levi não estavam destinados a possuir território tribal na terra de Canaã. Eles não estavam destinados a isso, portanto, não foram enviados. Veja comigo por que eles não são enviados. Não estão interessados em domínio algum. Estão interessados em servir a Adonai. Por fé. Por fé. Então, Adonai vai blindar os levitas, deixá-los. Eles não vão participar deste domínio. Não vão participar. Olha aqui para você ver em Números mesmo, no capítulo 18. Você verá aqui, no capítulo 18, abra sua Bíblia, a partir do versículo 20 e versículo 21. Você vai ver aqui que ele vai fazer duas coisas importantíssimas para manter com fé e adesão a Adonai aqueles que não vão nem participar deste domínio de posse da terra. Olha aqui, os levitas, toda a tribo, né? Veja aqui, capítulo 18, versículo 20 e 21. Disse também o Eterno a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que exercem, o serviço da tenda da congregação. Passa um pouquinho, vai em Deuteronômio, capítulo 10. E veja outra vez no versículo 9. Capítulo 10, o versículo 9. Você vai ver essa citação outra vez. Pelo que Levi não tem parte nem herança com os irmãos. O Eterno é a sua herança, como o Eterno Elohim lhe disse. Não tem herança, não tem a posse da terra. Eles estão separados aqui. Josué vai fazer a citação e Ezequiel 28 também, 44, 28. Mas voltemos em Números capítulo 13. Voltemos ali para podermos olhar o versículo 16. Que você verá aqui que Adonai vai preservar alguns para que não se perca todos. Alguns se manterão. Josué aqui agora no versículo 16, ele diz assim: eis os nomes dos homens que Moisés envia para prospectar a terra. Moisés clama a Oséias, filho de Ben, Num e Yehoshua. Ele vai mudar o nome do rapaz. E é assim que se nomeia um recém-nascido. Está nascendo ali naquele momento. Moisés vai mudar o nome do rapaz em função do seu papel futuro. Em função do futuro. No momento da partida dos exploradores, Moisés clama a Oséias. O verbo clamar em português significa gritos tumultuados, reclamação, queixa. Essa reclamação e esta queixa, esse clamor de Moisés é contra a atitude dos exploradores. Moisés faz isso antecipadamente, sem receber deles a resposta. Ele muda o nome, diz a Torá, de Oséias para Yehoshua. Por causa dessa atitude dos exploradores, diferente da palavra chamar.
É clamar aqui. Oséias não é um desconhecido. Ele estava ali designado e assinalado como servo e um auxiliar de Moisés o tempo inteiro. Assinalado isso aí, todo Israel estava vendo. Quer ver, você quer ter uma experiência na batalha de Refidim, Êxodo capítulo 17. Veja lá do versículo 9 ao versículo 13 como o rapaz ali estava, no Êxodo 17. Então Moisés sabia que poderia confiar-lhe aquilo que ele iria se manter sem se contaminar com a intenção dos exploradores. A intenção era de incredulidade total e de contradição total. Total. Olha aqui, a partir do versículo 10. Pode ser o 9 também, é melhor. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Elohim estará na minha mão. Quem estava no comando da batalha contra Amaleque? Josué. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra, puseram debaixo dele e ele se sentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos de um lado e outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita à boca de espada. À boca de espada. Então ele era um homem experimentado, para que ali ele recebesse a troca do seu nome para Yehoshua. Então, enquanto servidor de Moisés, quando no Monte Sinai estava ele lá. Quando este quebra as tábuas da Torá, após o escândalo do bezerro de ouro, quem estava do lado? Josué. Essas mudanças de nome, irmãos, nós precisamos entender isso definitivamente. Tem uma grande importância aos olhos dos hebreus, dos servos de Adonai. Mas uma mudança radical interior e exteriormente. Yehoshua se explica como Iar. Primeira letrinha do nome de Adonai. Yud-He, Vav-He. É o Iar. Aqui, Iar, Adonai salvou, que significa Yehoshua. Iar salvou. O nome tornou-se Teóforo em Iar. Por quê? Pois Iar contém e faz menção de uma partícula do nome divino de Adonai, contido no nome que Josué agora recebe. Uma partícula do nome de Adonai. Porque tinha um futuro. O futuro, vocês sabem aonde vai se dar o futuro. Vocês conhecem muito bem. Tudo isso em relação à função de Yehoshua e a adesão à fé revelada a Moisés. Ele aderiu a quem? Josué, Oséias. Ele aderiu a quem? A Moisés, em primeiro lugar. A Torá diz que ele não saía da terra. Adonai, a Torá, está vendo? A Torá diz que ele não saía da tenda. A troca do nome não deve ser em função de uma escolha apenas humana e racional. Porque vocês vão ver que tudo funciona, a incredulidade na área racional. Não tem nada com fé, é razão. Razão vai te levar à morte. À morte. Para que a troca de nome tenha uma concordância na terra e no céu, é necessária uma mudança física radical. E uma mudança interior radical. Para que a pessoa mude o nome na estrutura interna da pessoa e na estrutura externa. Portanto, quando Moisés mudou o nome de Oséias, foi fazendo esta oração. Olha só, que Adonai te salve da influência perniciosa dos outros exploradores.
Que Adonai te salve da ausência de adesão e fé dos exploradores. Então ele tinha toda a tribo de Levi, que estava longe desta influência, porque não foi prospectar a terra, não tinha interesse de domínio algum, e tinha Yehoshua, que carregava agora no nome uma partícula do nome divino de Adonai. Qual era a influência perniciosa que Moisés lutava? Qual é? A incredulidade, o método experimental aplicado por ele aos exploradores, enxelar lerá, por isso que é envie para ti. A experiência deu lugar ao raciocínio lógico, para matar a adesão, para matar a fé. Deu lugar ao raciocínio lógico. Isso aí não tem lugar para com Adonai. Não existe. Não existe. O raciocínio lógico, racional, destruindo nos corações a adesão e a fé a Adonai. A lição é fácil, fácil. Qualquer criança que sentar aqui vai aprender. Qualquer criança. Qualquer um. A Torá confirma em vários textos do livro dos Números que os homens enviados para prospectar a terra de Canaã quedou. Olha só. Em Números 13, 2a, olha aqui, ó. Volta aqui. Vamos ver. Você vai ver aqui que você vai confirmar em vários textos. Eu estou em Êxodo. Deixa eu chegar lá em Números. Números, capítulo 13, o versículo 2a. Olha aqui. Vai dizer aqui que busque esses homens. Olha. Da tribo de seus pais envie um homem que seja um dos seus príncipes. Que seja um de seus príncipes. Aí envia Moisés. Agora veja no 2:3. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Eterno. Todos aqueles homens eram príncipes dos filhos de Israel. Eram homens notáveis, irmãos. É isso que eu estou querendo dizer. No capítulo 7 do livro dos Números vai falar da sua notabilidade. Outra vez. Eram homens notáveis. Homens notáveis, personagens importantes, dentre os vários que poderiam existir em cada tribo. Tratava-se precisamente de um homem elevado a uma alta posição social. Quer dizer, que tinha influência sobre os outros. Por isso que Moisés corre, clama Adonai, ele dá o nome manda trocar o nome de Josué e não permite a tribo de Levi ir. Eles eram príncipes. Nós vamos chegar lá. Isso, nós vamos chegar lá. Eles se diminuem. Se diminuem ali, mas não uma diminuição que vai produzir alguma coisa a mais na vida espiritual. Uma diminuição boba e contraditória. Não teve valor algum. Trata-se precisamente de um homem elevado, uma alta posição social, portanto, influenciadores. Vocês conhecem essa palavra mais do que eu. Influenciadores é o mal daqueles que seguem influenciadores. É o mal de quem segue sobre outras pessoas. Lógico que a palavra é ambivalente, nós vamos chegar lá. Sobre outras pessoas, como o clima tem influência sobre o nosso temperamento, o temperamento das pessoas. A lua influencia nos mares. Nós estamos falando de influência, falando de algo palpável. A pessoa influente é uma pessoa que influi, que faz correr um líquido para dentro. Que líquido é esse? Que líquido é esse? O ideal é que fosse torar o tempo inteiro.
Mas não é. Não é. Não é. Exemplo, o óleo muito fluido. São gases e líquidos que, tendo forma própria, se deformam facilmente. O exemplo do óleo muito fluido, estilo fluido, flácido e frouxo, que é. Estilo fluido, ele é frouxo, é flácido. É como fluido magnético, energia misteriosa, que permite certos indivíduos hipnotizar outros. Quando você vem com uma influência pecaminosa e horrorosa, você já chegou numa loja, quando o vendedor ele tem esse poder de influenciar, você compra até aquilo que você não queria comprar. Isso é uma influência. É um fluido para dentro. Para dentro. Por isso que permite hipnotizar outros. O hipnotismo é um sono artificial, provocado por sugestões em certas pessoas predispostas a receberem as sugestões. Por isso que você tem que vigiar, não se manter nas mãos de influenciadores, não se manter. Procure olhar quem está influenciando a sua vida e como você está se portando. Porque você pode estar sob um hipnotismo, um sono artificial profundo, recebendo tudo que é ruim e ainda declarando e trazendo para o outro aquilo que você recebeu. Mas, mais perigoso ainda, fazer adormecer, reter a atenção por espécie de uma atração irresistível. O influenciador faz concentrar a atenção, as esperanças no raciocínio lógico. Na razão humana, ele tem a função de matar a fé. Ele tem a função de matar a fé. Quando você fica sentado aí, fica assim. Daqui a gente vê. Você está hipnotizado pelo sono, fora da hora. Raciocina que agora não é hora de você dormir. É hora de você estar acordado. Aí você fica naquele sono terrível. É a palavra não penetrará. Você não está disposto a recebê-la. Porque senão você acorda, fica em pé lá atrás, vai lá, toma um café, uma água, faz um exercício, conta até 10 no braço e fica em pé. E fica em pé. É isso, a palavra é ambivalente, ela contém dois significados, pois podemos influenciar o outro para inspirá-lo a guardar e cumprir mandamentos, e incutir mandamento dentro do seu coração, ou introduzir ânimo, sugerir uma adesão a Adonai, a uma fé a Adonai. Você pode ser um influenciador. Bom, como fez Caleb. Veja aqui, capítulo 13, versículo 20, versículo 30. Olha aqui, um bom influenciador. Olha aqui, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Em outra tradução, Caleb faz calar o povo contrário a Moisés e diz. Contrário a Moisés e diz. Contrário a Moisés. Subiremos, herdemo-la. Sim, nós poderemos contra ela. A bela resposta de Caleb valerá à sua tribo, Judá, o direito sobre Hebrom e a sua montanha. Davi, descendente dessa tribo, partirá de lá para a sua ascensão ao trono. Ele reina 10 anos em Hebrom. Ele reina um período em Hebrom. Os anciãos de Israel descem todos a ele para dizer para ele: somos ossos dos teus ossos, somos um contigo, suba e assuma o trono. É isso aí, Davi, descendente dessa tribo, que vai partir de Hebrom e vai ascender junto ao trono de Israel. Vamos ver isso em 2 Samuel.
capítulo 2, de 1 a 7. 2 Samuel, capítulo 2. Ele reinou, eu me esqueci, a cabeça está ruim demais. 2 Samuel, capítulo 2, de 1 a 7. Veja aqui, Davi é ungido rei de Judá. Depois disso, Davi perguntou ao Eterno: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Eterno: sobe. Perguntou Davi: para onde eu subirei? Respondeu o Eterno: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Aionã, a Jizrielita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Informaram a Davi: foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram a Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: bendito sejais vós do Eterno, que fizestes tal benevolência para com vosso Senhor, para com Saul, porque o sepultastes. O Eterno use convosco de benevolência e fidelidade, e eu também vos retribuirei esse bem que fizestes. Esforcem-se agora as vossas mãos, sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre Israel. Por 7 anos ele reinou. 7 anos em Hebrom ele reinou, e 40 anos, 33 em Jerusalém. Então foram um total de 40 anos. Portanto, nós estamos diante de uma falta, de um pecado grave, que os maus influenciadores incutiram na maioria do povo. Raciocínio lógico, cujo objetivo é matar a adesão à fé ao Eterno. Vamos conferir isso em Números, no capítulo 13, no versículo 31. Números, no capítulo 13, aos maus influenciadores. É disso que Moisés temia. É disso que Moisés clama o nome e troca o nome de Oséias por Yehoshua. 13, versículo 31. Olha aqui: porém, os homens que com ele subiram disseram a Caleb: não poderemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Anak são da raça de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim lhe parecíamos. Eu quero ler em outra tradução. Os homens que subiram com ele disseram: não poderemos subir contra o povo. Sim, ele é mais forte do que nós. Olha o versículo 32 em outra tradução. Eles fazem sair uma maledicência contra a terra que haviam prospectado junto aos filhos de Israel, dizendo: a terra onde passamos para prospectá-la é uma terra que come seus habitantes. Ela, todo o povo que lá avistamos, homens de porte, uma maledicência contra a terra. Foi o que nós começamos aqui. Uma maledicência contra a terra. Uma maledicência contra a terra. Maledicência é uma ação de falar mal, com intenção de denegrir, de deprimir algo ou alguém, fisicamente e moralmente. Isso é a maledicência. Já aqui a maledicência é contra a terra, que eles fazem a maledicência. Você veja que geralmente a maledicência é uma palavra irrefletida e contraditória. Porque antes afirmaram que a terra era boa. Você leu antes comigo. Ela verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o seu fruto. Então a maledicência é acompanhada de contradição. Contradição. Antes afirma uma coisa, depois já não é mais. Não é mais. Então, ele se opõe e contradita em juízo.
Eles vão contradizer em juízo. É uma terra que come seus habitantes, ela. Todo o povo que lá avistamos são homens de porte. Todo o princípio da contradição provém de um raciocínio lógico, racional, que os influenciadores maus incutiram no coração do povo. É uma dissimulação, com a razão. A intervenção de Caleb a favor da conquista produziu neles medo e cólera. Ficaram irados com Caleb. Ficaram irados com Caleb. Produziu medo e cólera. Olha só. Cólera é uma paixão forte que nos incita contra aquilo que nos ofende, que nos indigna, que nos cria ódio, raiva e ira. Na medicina é uma doença infecciosa, aguda, geralmente epidêmica, caracterizada por vômitos, diarreias, cãibras, arrepios. É a cólera morbo. Olha o versículo 33. Lá avistamos os caídos. Olha, também vimos ali gigantes. Na outra tradução diz os caídos, os filhos do gigante. Dentre os caídos, somos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles que se viram pequenos, ora, saíram, era um príncipe de cada tribo. Homens elevados, elevação apenas social, elevação interior. A presença de Adonai não existia. E éramos assim aos olhos deles. Os caídos que eles disseram ter visto são gigantes. Cabe supor que a evocação desses titãs, titã é um nome genérico dos gigantes que quiseram escalar o céu e destronar Júpiter, diz a mitologia grega. São titãs. Esses gigantes são titãs. E pessoa com características físicas e morais extraordinárias. Só razão. Características físicas e morais extraordinárias. Você veja que, na mitologia, Júpiter é o senhor dos deuses, esse titã. Equivale a Zeus no grego. Ele é um deus. Sobrepujou seu pai Saturno. Guardou o céu e a terra para si. Senhor da luz, da terra, do universo. Ele reinava em Roma, no Capitólio, que lhe fora consagrado. Esse é o gigante. Esse é o gigante. São caídos esses homens. Eles não têm nada interior de fé. Nada de adesão a Adonai. Eles vivem de quê? De elevação pessoal, está sobre as pessoas. Aí Israel vem, os que foram prospectar a terra, disseram que somos nós aos seus olhos como os gafanhotos. E éramos assim aos olhos deles. Eles receberam os gigantes um nome legendário, ainda mais aterrorizante: os perdidos. O nome é mais aterrorizante ainda. O nome que eles recebem, não de titãs, mas de perdidos. Seres monstruosos, nascidos de copulações escandalosas, diz o Gênesis 6, nascidos de copulações escandalosas. É isso aí, Marcelo. Os exploradores, ao invocar esses titãs, ele suscitou o pavor no coração do povo e um instinto de revolta contra Adonai. E eles se viam pequenos como insetos. Arrastados por essa conspiração, o povo vai sublevar-se em favor do anti-êxodo. Vamos voltar. Não dava mais para voltar. Não dá mais para voltar depois que você conhece o que você conhece. Não dá para voltar.
Não dá. Olha aqui em Números 14. Então toda a congregação levantou a voz, chorou em alta voz aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha que conspiração. Dissemos aqui que há uma ausência de adesão e fé, não foi? Uma falta grave. Uma falta grave. Uma falta grave se você acha que você pode continuar brincando com esta questão de adesão e fé. É uma falta grave. Falta grave. Vamos ver isto com Moisés, com a Torá. A revolta de Moisés com Israel é por causa do bezerro de ouro, não foi? Lá no Êxodo capítulo 34. A revolta de Moisés com Israel é por causa do bezerro de ouro, do pecado com o bezerro de ouro e a idolatria, não foi? Israel rompe com Adonai, o que leva Moisés a quebrar as primeiras tábuas da Torá. Porque Israel rompe com Adonai, ou ele morre ali e conduz um povo para a salvação, ou ele conquista diante de Adonai o perdão para esse povo que não tem fé, que não adere a Adonai. Ele esculpe novas tábuas da Torá. Vamos ver, Êxodo capítulo 34. Mas o que eu achei mais interessante, que Adonai diz para Moisés, quase a mesma expressão, Shelar Lecha, envie para ti. Agora ele vai dizer, esculpe para ti. Ouviram? Antes Adonai disse, Shelar Lecha, Números capítulo 13, envia para ti, agora esculpe para ti. Olha aqui, no 34, no versículo 1. Então disse o Eterno a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebrastes. Nessa tradução aqui está difícil de entender. Adonai diz a Moisés, esculpe para ti 2 tábuas de pedra como as primeiras. Escrevo sobre as tábuas as palavras que estavam sobre as primeiras que quebrastes. Esculpe para ti. Como Moisés que quebrou as tábuas, ele deve esculpir outras para ele, lavrar e cortar a pedra. Agora ele tem direito a isso, mas ele não irá escrevê-las. Ele não irá escrevê-las, é Adonai quem o fará. Olha só, lavrar é abrir sulcos na terra. Adonai faz Moisés lavrar uma pedra, ele mesmo esculpe para ti, porque quem vai escrever sou eu agora, Moisés. Eu vou colocar dentro de você as próprias palavras. Abrir sulcos na terra com arado ou a charrua para cultivo, trabalhar a terra para torná-la fértil. Moisés, a partir daquilo ali, ele se tornará mais fértil. Imagine só, se Adonai faz isso com o homem da sua confiança, ele vai dizer, eu vou escrevê-las dentro de você. Quanto que nós precisamos pedir a Adonai para que escreva dentro de nós, para que a adesão se aconteça genuína e verdadeira, e uma fé genuína. É isso que ele está fazendo aqui. Fazer nascer uma planta. Isso que é lavrar. Formar-se, desenvolver-se mais, aperfeiçoar-se mais, instruir-se mais em Torá e não em influenciadores maus. Veja o texto, versículo 2 até o versículo 6. Versículo 2 ao 6. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo.
ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem gado, se apacentem defronte dele. Então Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Eterno lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. O Eterno desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome do Eterno. Passando o Eterno perante Moisés, proclamou: Eterno, eterno, Elohim, misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade. Eu quero ler o versículo 7 nessa tradução. Detentor do bem-querer para os milhares, carregador do agravo, da carência e da falta. Carregador do agravo, da carência e da falta, do erro. A nossa paraxá em Números capítulo 15, ela vai falar do erro, que é o agravo. Ele não inocenta, ele sanciona o agravo dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, sobre os terceiros e sobre os quartos. Que é detentor do bem-querer para milhares? O bem-querer visa outros, em quantidade, em milhares de pessoas. É geralmente compreendido como numerosas gerações serão beneficiadas por aquele ato. Isso é o bem-querer. Milhares e milhares de gerações. A declaração de amor de Adonai aos humanos por Israel aplica-se uma duração dos tempos vindouros, carregador de agravo, de carência e de falta. Eis aí os 3 principais delitos da legislação bíblica. Os 3 principais delitos da legislação bíblica. Onde está a falta, onde está o erro e onde está a carência. O agravo no hebraico é avon, delito que se comete com premeditação. A carência no hebraico é aquela que implica revolta, uma vontade de ruptura, de romper com Adonai, não apenas o ato que manifesta. O período de carência é o período legal convencional suspensivo de um direito ou uma obrigação. Por isso que você diz: eu orei, Adonai não me ouviu, eu orei, Adonai não me ouviu. Aí você quer romper com ele, porque ele não te ouviu, porque ele deixa um tempo de carência. Não estamos falando de carência efetiva. Estamos falando de um tempo que ele vai disciplinar, que ele vai corrigir, esperando que você responda e eu venhamos responder aquilo que ele está exigindo. Mas eu me afasto. Eu quero romper com ele, eu não prossigo. Essa é a carência, a falta, uma necessidade, uma privação, que Adonai coloca você e eu numa privação de propósito. Ao invés de você raciocinar, tomar uma posição de fé e adesão, não. Você fica no estado de revolta. Na psicologia, a carência afetiva, a ausência total e parcial de laços afetivos entre pais e filhos. É a origem de toda perturbação psíquica. A falta no hebraico é het, é o ato não cumprido, a violação de um mandamento. Grave. Você vê, uma falta, só fiz uma faltinha. Você atrapalhou na sua salvação e salvação do outro. É falta. Exemplo: pagamento de dívidas com Adonai, o que foi rompido poderá ser restaurado. Mas não foi assim. Não é assim que nós trabalhamos. A falta pode ser por leviandade, ignorância e inadvertência. Tudo isso está na nossa paraxá, shelar lerá. A palavra quer dizer falhar. O faltador é um falhado. É um falhado que faz falhar aos olhos de Adonai. Por exemplo, ele está sendo corrigido por Adonai. Ela está sendo corrigida. Vem eu aqui, tirou o dinheiro dela todinho, Adonai. Fechou as portas todas para ela receber qualquer ajuda. Eu vou lá e cubro tudo.
Eu faço segundo o querer meu. Eu não perguntei a Adonai se eu posso fazer, se eu devo fazer. O que eu devo fazer é suprir dela as necessidades básicas: roupa, comida e remédio. Necessidade básica. Tudo aquilo que excede a isso é vaidade sua. Tem nada a ver com Adonai. Tem nada a ver com Adonai. Tem nada a ver com Adonai. Você está atrapalhando aquilo que Adonai quer fazer. Você está atrapalhando. Por isso que ele entrou. Ele é um deficiente. Resta-lhe ainda o BPC. Deficiente, déficit, é uma falha. Falhou com Adonai. Fala aí, meu filho, deixa eu tomar uma água. Tem que parar agora mesmo. Dentro dessa situação que a senhora falou de cobrir o outro no momento de carência, ou seja, Adonai priva e a gente quer tirar a privação do indivíduo. Tirar a privação. A gente pode enxergar isso dentro de um âmbito público, como aquela ação que Jezabel faz sobre o marido, quando ele quer a vinha de Nabote. E tinha ela que deixar o homem ficar na cama. Perdeu o reino dele todo. Isso. Porque ele estava ali deprimido, não está? Isso. Ele estava ali privado de ter um bem o qual ele desejava. Então ele estava numa carência diante de Adonai, porque Adonai vedou dele um bem. E aí a esposa, ao invés de se juntar a ele e clamar, né, e aceitar, clamar Adonai, ela vem cobrindo, querendo dar a ele aquilo que Adonai não deu. É dentro desse aspecto que a senhora está colocando? É dentro desse aspecto. É a vinha de Nabote. Ele queria a vinha que pertencia a outro. Ele era o quê? Ele era um ganancioso. Ele já tinha tanto. Mas Jezabel se une a ele e manda ele sair da cama, deixa ele dormindo lá. Deixa ele ser frustrado, Cléo, na sua apresentação junto ao povo e perder o seu reinado. Ela precisava se unir a ele, clamando a Adonai para que ele mudasse de posição. Ela não faz isso, é dentro disso aí. Então você vai ver que a palavra quer dizer falhar. O faltador é um falhado que faz falhar aos olhos de Adonai. Confere comigo a oração de Salomão. Vamos lá. 1 Reis, desculpe-me, irmãos. 1 Reis, capítulo 8. Vamos ver a oração de Salomão a respeito disso. Capítulo 8. Cada um responderá diante de Adonai por si mesmo. Não venhamos nós a interferir numa questão que Adonai quer salvar. Nós não olhamos para a área da salvação. Temos salvação como obsoleto. Porque foi ensinado para todo mundo que um dia levantou a mão, eu aceito o Messias, pronto, acabou, está salvo. Preciso fazer mais nada. Mais nada. Não é assim. Versículo 47 do livro de 2 Reis, capítulo 8. Olha aqui. 1 Reis, capítulo 8. Versículo 46 e 47. Quando pecarem contra ti, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativos à terra do inimigo, distante ou perto, na terra onde foram levados cativos, caírem em si. É isso que eu estou falando, Léo. Olha a oração dele aqui. Caírem em si. Você tem que dar oportunidade à pessoa de arrependimento do seu ato. Da sua... Hein? Pagar a sua dívida. Você fica pagando dívida dos outros. Olha aqui. Aonde que eu estou? No 47, né? E caírem em si, e retornarem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade. Olha o reconhecimento do erro. Jezabel deu essa chance ao marido? Não deu. Vamos ver o Salmo 106, já que nós estamos aí pertinho do Salmo. Salmo 106. Daniel entende isso também. Olha o versículo
Olha só. 4, 5 e 6. O 7 também. Lembra-te de mim, ó Eterno, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade de teus escolhidos, e me alegres com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade e andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, e não se lembraram do seu grande amor. Foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Olha Daniel capítulo 9, que você conhece muito bem, que nós já oramos esse texto mais de 100 vezes. Daniel capítulo 9. É o que fala o capítulo 15 da nossa Parashá Lerá Shelah. 9, a partir do versículo 5. Olha aí, ó. Do 4, orei ao Eterno, meu Elohim, confessei e disse, ó Eterno, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade. Procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti pertence a justiça, mas a nós a vergonha, a confusão de rosto. Como se vê neste dia, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém e todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Eu não posso vir e colocar um colchão para maciar aquilo que Adonai está fazendo, porque eu serei corrigido da mesma forma. Pastora, fala, meu filho. Esse conceito de nós cobrimos o erro do outro, isso é um conceito errôneo que foi introduzido em nós por muitos anos, né? Que eles vêm com o conceito de amor. Ele vem como conceito de amor. Vem Amém, com a sua ajuda. Conceito de amor. Quando a gente conta ali em 1 Pedro, quando o 1 Pedro diz assim, que o amor cobre uma multidão de pecados. Aí você vai exercer esse amor. Entendimento errado, né? É um conceito errado de amor. Isso. E venha praticar isso aí que o senhor está nos ensinando. Isso. Vai assumir o amor racional. Perfeito, é um amor racional. Que não... O amor que você construiu com seus pensamentos. Isso. E assim você acha que vai cobrir o erro do outro. Exatamente. Que você ama o outro. Não, você está tirando a oportunidade o direito de salvação isso, do outro. Do outro. Direito de salvação. É o conceito errado que foi introduzido. Você tem que deixar Adonai. Eu tive que ser linchada, esfregada a cara no chão para aprender, porque não aprendia. Se tem alguém de cabeça mais dura, fui eu. Entendeu? Aí na sua carência você diz, a pastora não me ama. Quando eu supro apenas as suas necessidades básicas, está Renilda aqui atrás de mim ouvindo tudo isso. Depende do BPC. Mas não foi agora que o Eterno falou isso, não. Há 2 anos que o Eterno falou. O faltoso é deficiente. O faltoso é deficiente. Mas lhe resta o BPC. Ô pastor, o contraponto em cima disso que o Leomar está falando, do que fez Jezabel com Acabe, é o que Isaías faz com Ezequias. Ezequias cai doente na cama. Isaías não chega passando a mão nele dizendo, eu vim aqui para te curar em nome de Adonai. Ele diz assim, ó, põe tua casa em ordem porque morrerás e não viverás. Aí Isaías dá as costas para ele. Quando ele está na metade do pátio, Ezequias está lá orando, e na metade do pátio ele manda Isaías voltar e diz assim, ouvi a tua oração. Quem quiser olhar isso depois com calma, está em 2 Reis capítulo 20. Olhem com calma isso, porque Isaías vai dar uma dura palavra. Você vai morrer, dá as costas e abandona o homem. Mesma coisa Natan.
ele na mesma cama coisa. ali, ó, na mesma cama que ele estava Exatamente. deitado, ele chora, clama e ganha 15 anos de sobrevivência para viu? se ajustar. Mas Isaías não passou a mão, não botou um colchão confortável para ele. Não, e o mar refrigerado para ele dormir. Ele foi não. dar más notícias ao rei. Não, muito má notícia. A mesma coisa foi com Davi. Davi, vocês vão ver à tarde, que Davi vai citar, Êxodo capítulo 34. Ele aprendeu tanta lição. Natan vem e lança na face dele e sai. E larga Davi com Adonai. O indivíduo tem que se dobrar diante a face de Adonai e reconhecer a sua culpa. Pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Me ajuda, me livra. Por isso que eu estou falando, isso é caminho de salvação. Porque se fala duro com alguém e expõe o erro de alguém, é para a salvação. É para a salvação. Porque como foi ensinado aqui antecipadamente, que o Ulisses ensinou, o último item é a exposição. Para a salvação. Então Adonai está persistindo em falar de salvação. Porque nós não seguiremos o caminho de tornar salvação obsoleto. Não seguiremos. Salvação é alto tom na Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse. Quem diz amar Adonai, cumprir a sua Torá e amar Yeshua HaMashiach, vai ter que entrar no tom de Torá. De tarde nós continuamos de salvação. Que o Eterno nos abençoe.